Saúde da amada igreja, da paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de grande alegria estamos na presença do Senhor mais esta noite. E eu glorifico a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor a confiança. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12. Meus amados, a palavra de Deus, ela se testifica. E o Espírito é um só. Glória a Deus. Então foi falado aqui sobre obediência, né? Então, a mensagem que eu tenho que trazer hoje é obediência. Deus confirmando como a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Glória a Deus. E mais cortante como uma espada de dois gumes. E diz assim, ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei grandemente o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Meus amados, aqui olhando sobre isto, eu pesquisei um pouquinho como era lá a terra que Abraão tinha. Os amados podem se sentar. Glória a Deus. E ali a terra era um centro comercial. Ali era um centro que não era uma cidade destacada, onde as pessoas eram classe média baixa, não. Ali era um centro comercial, onde hoje é o centro da Síria. E Abraão tinha ali, aqui vai falar, a família dele, a casa do pai. Então a casa do pai tem um tio, tem uma tia, tem pessoas que você tem um apego. E só quem já passou um tempo longe da família sabe como é difícil ter esse distanciamento. Mas ali Deus deu uma ordem a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e eu vou te mostrar uma nova terra, e eu vou te mostrar um novo caminho. Meus amados, isto aqui é de grande simbolismo, porque o Abraão foi intitulado pai da fé. E aqui nós vemos aqui o fruto da obediência é a vida, é a comunhão com Deus. O fruto da desobediência é a morte e a separação de Deus. Qual foi o primeiro desobediente? Né? Que as pessoas falam, a Eva falou com a serpente, pegou o fruto, mordeu o fruto e partilhou ele com Adão. Mas eles foram desobedientes. Então, Deus tinha soprado primeiramente na narina de Adão o fôlego da vida. Então Adão foi posto por cabeça. Então ele tinha que ter exortado ela e não partilhado do pecado com ela. Então ali nós vemos o pecado entrando no mundo pelo Adão. Ali entrou a morte pela desobediência. Ali entrou o afastamento, a distância, o distanciamento de Deus. Onde outrora Deus passeava com ele pelo jardim, eu acho quão maravilhoso devia ser isso. Passear com o Criador, ter a presença do Criador. E eles optaram por querer ser como Deus. Eles não tiveram o sentimento que o apóstolo Paulo vai falar para a gente ter. Termos iguais o sentimento que houve também em Cristo, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, indo a forma de servo, semelhante à figura humana, sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome, cujo todo joelho na terra, no céu e debaixo da terra tem que se prostrar e adorar o santo nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, a batalha espiritual já está travada desde o momento que a igreja é aberta.
A palavra vai falar que o Espírito de Deus já estava aqui aguardando a gente. Aleluia. Ele já estava, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele é o primeiro a chegar e só sai quando o último crente cheio sai daqui. Meus amados, e agora eu vou fazer uma breve oração para que eu possa unir minha oração do pastor e pedir que o Espírito Santo me use por mais desta vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu entro em tua santa e poderosa presença, Senhor. Pai, e como já foi pregado para esse culto, a tua palavra, Pai, é viva e eficaz. Meu Deus, venha, Senhor Deus, me dê misericórdia da minha vida, Pai, e me usar como um canal de bênção. Pai, me use, Pai, mais uma vez. Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade para atuar, liberdade para agir. Meu Pai, e que cada palavra que saia da minha boca, Pai, seja o teu Espírito falando à igreja. E como Paulo falou, aquilo que eu recebi, eu entreguei. Que eu possa fazer assim, no nome do Senhor Jesus. E que anjos do céu venham, Pai, e espalhe brasas, Pai, por esse templo, meu Deus. E onde tiver um crente, Pai, cheio do Espírito Santo, que ele seja renovado. E onde tem um crente, Pai, que não é batizado pelo Espírito Santo, que ele seja batizado. E onde tem alguém, Pai, que tenha uma enfermidade, que ela seja curada. E a quem há, Pai, que esteja, Pai, com processo, Pai, seja liberto pelo sangue e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados, então aqui nós vemos a força e a vigor e a chamada de Abraão. Ele tendo tudo, tendo uma casa, tendo um sítio, tendo o que for, né? Que naquela época eles eram nômades, então ele tinha uma cabana. Ele largou aquilo ali e foi seguir o que Deus tinha planejado para ele, o que Deus tinha proposto no coração para ele. E aqui nós vamos ver também que Abraão tinha 75 anos. A gente acha às vezes, por ter uma certa idade, a gente fala assim: meu Deus, eu já estou atrasado. Eu mesmo, por ter perdido um tempo, eu fui criado no Evangelho. Eu, de berço, pude ter a honra de ter Jesus como meu Salvador. Aleluia. Eu pude ter a escola dominical de criança, a de adolescente, a de jovem e chegar adulto. E eu pude também ter meu pai, a minha mãe, a minha avó, mãe do meu pai, que tinham o prazer de ir na escola dos adolescentes, olhar se eu estava prestando atenção, conversando, me dar um beliscão, aquele abraço com o beliscão e falar: preste atenção. E eu louvo a Deus por Deus ter me colocado pessoas que me direcionassem no caminho. Aleluia. Que a palavra fala: ensina teu filho no caminho que deve andar, e por mais que ele cresça, ele não se desviará dele. Meu Deus. E não se desviará dele, não fala só em prática exata. Não, ela fala: não se desviará dele, porque ele pode cair, ele pode tropeçar, ele pode, por vezes, como uma bússola, se desorientar. Mas por mais perdido que ele esteja, um dia ele encontrará. Aleluia. A bússola, Glória a Deus. ela tem hora que ela vai perder o centro, mas você passa um imã nela ali, ó, e ela volta para o centro. E o centro é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vemos que Abraão já tinha idade de 75 anos. Eu, quando eu perdi 3 anos no candomblé, eu falei lá uma certa feita do meu pai pregando para mim, minha mãe orando, pessoas orando, eu acredito a igreja orando, e eu falei: eu estou satisfeito. Aquela chamada que eu tive lá no monte, quando eu tinha 12 anos, para pastor, você vai ser pastor, você vai ter um ministério, você vai levar a palavra do Senhor, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. E depois foi testificado, eu com 15 para 16 anos, lá em Petrópolis. Mais alto que alto não tem como, né? Um monte mais alto que esse. E o varão veio de outra igreja, ele veio marchando até nós, separou eu e um amigo, e falou assim: um de vocês dois, Deus mostra os dois, um vai pregar a palavra pelo mundo, um ministério não vai se limitar ao Brasil. E ele, por ter uma situação financeira boa, eu falei: a promessa é dele. A gente tem por tendência nos diminuirmos. A gente tem por tendência a olhar para nós com um olhar mais criterioso e mais rigoroso do que a gente olha para as outras pessoas.
A gente olha para as pessoas e fala assim, pô, ele é mais capaz do que eu. Ele é mais inteligente do que eu. Ele é mais instruído do que eu. Mas Deus não vê como homem vê. Quando Samuel vai até a casa de Jessé, ungir um filho dele, a palavra de Deus vai falar que ele olhou para o mais velho e falou, tão certo é este. Porque ele via como Saul, ele era forte como Saul, ele era alto como Saul. E Deus falou, não é este. E passado todos ele falou, ainda tem algum? E ele falou, tem Davi. Ah lá, está sentando as ovelhas. É mais novo, magrinho, mirrado. E Deus falou, é este que eu tenho chamado. E pôde ser ungido rei de Israel. E ele era, aos olhos humanos, franzino. A palavra vai falar, como o pastor falou, que Jesus, ele não tinha nada que o atraísse. Ele não tinha nada que você falasse assim, não, ele é o Messias, ele é forte, alto, olho azul, loiro. Não. Ele não tinha beleza alguma. Mas quando ele falava, tinha autoridade no céu. Aleluia. Aleluia. Quando ele falava, todos sentiam a presença do Senhor. Então, meus amados, a palavra de Deus vai falar assim, ó, Jesus podia ter ido na sinagoga. Eu vou chamar as pessoas letradas, vou chamar as pessoas estudadas para pregar a palavra. Não é certo? Hoje tem o homem mais rico do mundo. Qual o nome? Como é que foi hoje? Elon Musk. Se fosse hoje, Jesus ia atrás de quem? De Elon Musk. Como que é facilidade de pregar? Ele tem as redes na mão dele, ele tem as multidões de olhares para ele, porque ele é grande. Jesus foi lá na Galileia. Jesus foi buscar os iletrados, aqueles que não tinham estudo, aqueles que ao olho humano não tinha capacidade nenhuma de pregar o Evangelho para uma pessoa que nunca tinha ouvido. Hoje todos nós já ouvimos a palavra de Deus. Muita gente ainda não ouviu, mas a maioria já ouviu. Tanto é que quando o pastor se levantou para pregar no ônibus, as pessoas fizeram o quê? Se iraram. Se a pessoa vai ali no ônibus e fala, olha só, desculpa, eu vim atrapalhar a viagem do senhor, mas eu estou aqui vendendo a balinha, ninguém se levanta e vai repreender, não rapaz, olha só, estou aqui, quero descansar, quero ir para casa, quero escutar música, não. Se vem uma pessoa ali falar, olha só, eu sou deputado municipal, eu prometo que eu vou asfaltar a sua rua, eu vou te dar uma cesta básica, a pessoa não vai falar nada. Mas quando você se levanta para falar a palavra do Senhor, a pessoa se levanta contra. E isto é verdade. Quando você está na presença do Senhor, vão levantar para quebrar o chamado, vão levantar para te desestabilizar, vão se levantar para tirar seu foco, que é Cristo. Mas irmãos, ande com a bússola alinhada. Aleluia. Não ande com a bússola sem o imã do lado, não. Esfrega nela, deixa ela se alinhar para Cristo, que ela vai dar a direção que você tem que seguir. Porque a palavra vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Aleluia. E eu contei o testemunho que eu lá naquele candomblé, eu achava que eu estava certo. Eu achava que tinha realmente lá, eu falei assim, eu passei muito tempo doente. Eu fiquei 8 anos doente. Eu, com 23 anos começou a minha enfermidade. E eu, no auge, no quartel, eu fazia exercício, eu era destaque no exercício físico. Eu fazia de tudo, curso operacional. E quando eu me vi doente, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Mas eu não mantive na presença do Senhor. E fui até 3 anos atrás. Na presença, orando, pedindo, jejuando. Eu fui da igreja mais cara, né? O templo maior que teve, ao templo lá dentro da Nova Holanda, lá no perto do Chiqueiro, buscar que Deus me desse uma resposta. Que seja, eu estou trabalhando, mas tem hora que o silêncio de Deus vai habitar. Tem hora que Deus quer ver o que está no seu coração. E aqui vai falar que Abraão, eu vou até, quando eu faço esboço, posso esquecer do esboço, eu não vou usar ele. E Jesus, eu falo com Deus, Senhor, eu tenho liberdade para falar. O seu Espírito tem liberdade para agir. Então aqui Abraão vai chegar a um ponto que ele vai descer para o Egito com a sua mulher. E ele vai falar assim para Sara, Sara, se perguntarem, fala que você é minha irmã.
fala que você é minha irmã, porque se souberem que você é minha esposa, pela sua beleza, vão querer me matar. Eles vão querer tirar minha vida para poder ficar com você. Então, Abraão fez o quê? Mentiu. Meus irmãos, e aqui a palavra de Deus vai falar. Jesus falou assim, ó, eu marquei aqui. Está em Mateus 16, do 23 ao 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder por amor do meu nome, aí achará. Meus amados, ele ali teve no coração dele amor a quem primeiro, antes de Deus? A vida dele. Ele preferiu mentir do que correr o risco de ser morto. E ali teve o decorrer da história. Mas passando dali, ele chega ao ponto de chegar lá em Gênesis, se não me engano, 20. Deixa eu voltar para lá. Gênesis 21. Vai falar assim, do nascimento de Isaac. Sabe quantos anos Abraão tinha? 100 anos. E vai falar que quando Abraão recebe a promessa, Sara ri, porque já era ele um homem velho, amortecido, e ela uma mulher seca. As mulheres que viviam na região de nômades desérticas, as mulheres eram bem sequinhas, igual essas mulheres na África, que os seios dela eram bem seco, bem seco, bem seco. Ela era magrinha. E ela olhou para o corpo dela e riu. Pode eu amamentar um neném depois de velha? E Abraão pode ser pai? Mas o anjo falou assim, por que riste? E ela se entristeceu. E depois disso, no Gênesis 22, Deus para Isaac. Olha Deus pondo a prova Abraão. Olha o que Deus chamou a Abraão. Abraão era uma pessoa. Porque quando chegou no Egito, Abraão olhou para si e fez o quê? Sara, fala que você é minha irmã, porque senão eu vou me matar. Abraão amava a vida dele. Meus amados, hoje, vocês que são pais, estou sentindo a presença de Jesus. Meu Deus. Vocês que são pais, quando alguém fala assim, eu vou matar o seu filho, quem que a mãe fala assim? Mata a mim, deixa ele. Quantos testemunhos os irmãos já ouviram falar sobre isso? Pessoas que são pegas por criminosos na comunidade, a mãe fala, mata ali, mata, não mata meu filho não. Ela se joga na frente da bala, não mata ele não. O pai se joga na frente da bala, não mata meu filho não. Me mata. Meus amados, Abraão fez o que ele faria 2 vezes. Ele teve amor pela vida dele. Imagina pela vida do filho que ele tinha. Mas Deus falou, Abraão, pega Isaac, o teu filho, a quem você ama, leva ele na terra de Moriá e oferece ele em holocausto. Meus amados, Abraão não pensou para quê nem o porquê. Ele nem pensou no que ele havia de fazer. Ele só obedeceu. Ele aprendeu que na desobediência vinha problemas. Porque ele teve problemas com o faraó lá da época lá. Aquela cidade, ele se entrou, teve um turbilhão, que o faraó olhou para ele e falou assim, por que tu não me falou que era a tua serva? Olha só que problema você está me trazendo. Que era a tua esposa, olha o problema que você está me trazendo. E Abraão aprendeu. Como eu aprendi. Nesses 3 anos que eu passei fora da presença do Senhor, eu vi coisas, eu aprendi coisas. E lembrei, não caiu uma folha da árvore se Deus não permitir. Não caiu uma folha da árvore sequer se Deus não deixar. Meus amados, e cada um que está aqui representa muitas vidas. Porque vocês têm parentes e teus parentes têm parentes. E a palavra de Deus fala assim, ó, a minha misericórdia vai até 1000 gerações.
Então eu estou dizendo para você nesta noite, Deus manda dizer que Deus está visitando aqui, não está aqui, que faz parte da família de vocês. Deus está visitando hoje, e o anjo está lá, e aquele espírito que aprisiona essa pessoa, que dá enfermidade, que dá o desânimo, que dá a depressão, está caindo por terra nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Receba. Aleluia. Glória a Deus. E aqui vai falar que Deus pede Isaac. E aquele que tinha medo de perder a própria vida oferece a vida do filho a quem ele amava. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, em Êxodo, eu venho falar em Êxodo 3, a obediência de Moisés. Moisés foi príncipe no Egito. Moisés foi criado da melhor forma. Moisés foi criado com os melhores alimentos. Moisés foi criado com a melhor educação. Moisés era um homem de respeito no Egito, porque murmurava, ele é bastardo, mas a filha falava, ele é meu filho. O irmão tinha ele como irmão, que depois foi se tornar Ramsés, o faraó. E ele conheceu que ele era judeu, que ele não pertencia àquele povo, ele descobriu. E ele vendo o homem, soldado chicoteando um hebreu, ele pegou e matou aquele homem, cometeu um crime. E ele esqueceu até da situação que ele tinha de príncipe, porque se ele conversasse, as pessoas passariam pano e encobriria o crime dele. Meus amados, mas escreve uma coisa na tábua do teu coração: não importa a forma que Deus vai usar para te trazer, Ele vai te trazer a presença dEle. Ele vai te usar da forma que Ele quer. Ele vai te usar da maneira que agrada a Ele. Não da forma que você sonhou, não da forma que você planejou. Porque eu sonhei que aos 30 anos ele estaria estabilizado. Ele seria funcionário público, ou policial militar, ou bombeiro militar. E eu tinha planos traçados no meu coração. Mas eu falava, não. A passagem fala, o profeta falou com você, pastor, eu tenho um ministério, dá para mim fazer os dois. Mas quem disse que Deus quer os dois para você? Quem disse que Deus quer dividir você com alguma coisa ou com alguém? Deus quer você, 100%. E eu confesso que eu sou 100% na dependência do Senhor. E aqui vai falar que Moisés já estava foragido há 40 anos. Ele era fugitivo da justiça. E as pessoas procuravam ele. E ele fugiu. E foi para a terra de Midian. E passou 40 anos nessa terra. Ele fazia o quê? Pastoreava animais. Olha, Deus já usando ele aí da forma que ele queria. Ele nem suspeitava. Ele só foi buscar um emprego. Ele só foi buscar um jeito de fazer para não estar de graça na casa de uma pessoa. Glória a Deus. Que vai falar que ele pastoreou ali por 40 anos. E ele subindo para a terra ali do Monte Moriá, que se olharmos é uma terra que tem mais rochosa do que arbustos para os animais comerem. Mas Deus estava levando ele para onde ele queria e não percebeu. Porque Deus usa o animal ali, vem por aqui, ele vai seguindo o pastor. O pastor vai seguindo. E quando você vê, você está onde Deus queria. Ele estava de frente para uma sarça, que ele olhou e viu que a sarça começou a arder, a inflamar, a pegar fogo. E ele falava, meu Deus, essa sarça no fogo não consome, essa sarça o fogo não queima. E foi se aproximando daquela sarça. E ele pôde ouvir a voz do Senhor falando, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde pisa é santo.
E ele tirou a sandália e se prostrou. E ele, olhando para aquela sarça, imagino eu assustado, porque ele não conhecia este Deus. Ele era um Deus desconhecido. E Moisés, ouvindo a voz vindo da sarça, acredito eu que ficou sem palavras, ficou com medo, uma mistura de medo com curiosidade. E ele vendo conhecidos os deuses egípcios, que ele via pela grandeza das estátuas, ele viu numa sarça ali, que talvez se ele ficasse em pé, ele ficaria mais alto que a sarça. Mas ele ajoelhou e prostrou-se ali. E Deus falou com ele: Moisés, vai e liberta o meu povo hebreu, que está cativo lá por Faraó. Vai e libertas. Ele vai falar: Senhor, eu tenho peso de língua, eu não sou bom com palavras, e eu não conheço ninguém lá. Eu vou chegar lá, eles vão me escandalizar de mim, porque eu era do povo do Faraó, eu era egípcio para eles, eu era uma pessoa que passava com a carruagem real, eles me viam passar com a carruagem. Mas Deus falou para ele: vai, e colocarei Arão no teu caminho, e ele vai falar por você até que você esteja preparado. Glória a Deus. Aleluia. E ali nós vemos a obediência de Moisés, porque ele pegou um Deus que ele nunca conheceu, ele nunca falou com Deus, ele não orou, ele não ouviu alguém evangelizar no ônibus falando: Oi, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele quer te usar para pregar a palavra do Senhor. Não. A sarça ardeu, Deus falou, ele pegou, falou: como que eu falo o que você é? Eu sou o que sou. Já basta, eles vão saber quem sou eu. Glória a Deus. E ele chegando lá, falou pro povo, imagina a esposa dele, o sogro, falando: olha só, Deus apareceu para minha sarça. Que Deus? Egípcio? Não. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E mandou eu até o povo hebreu, que eu vou libertá-los. Imagina aí o povo, o sogro dele falando, a esposa dele falando: Moisés, você está maluco? A gente está com a vida aqui, ó, arrumadinha. A gente vai conseguir ter uma velhice. Você já está aí, ó, bom se dizer, com 80 anos praticamente, que eu acredito que ele passou 40 anos, pelo pouco que eu sei, no Egito. Ele fugiu, ficou 40 e morreu com 120 anos. A conta acho que bate essa, pastor, não me engano. É essa, né, pastor? Então, foi ali, ó, 40 anos de instrução, de aprender o costume egípcio. 40 anos aprendendo a pastorear a ovelha. E ali ele foi para o povo de Egito, com peito erguido, com coragem e obediência. Essa é a palavra que eu poderia deixar hoje: obediência. Que nós venhamos a ter obediência a Deus, que nós venhamos a descer, assim como Deus, Jesus sendo Deus, desceu, que nós venhamos a descer também do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa altivez, que nós não venhamos a querer subir como um Adão quis subir. Que a palavra de Deus falou assim: Adão queria saber o que Deus sabia. E aí o que aconteceu com ele? A queda. Jesus desceu, mas a palavra vai falar que ele, depois de ressuscitado, subiu. Então quem desce, sobe. E quem sobe, desce. Então, meus amados, nós vamos obedecer a voz de Deus. E nós venhamos a ter a voz de Deus como referencial. Amém. Não a nossa voz, não o nosso querer, não a nossa vontade, não o nosso agir, mas que seja o agir de Deus na nossa vida, nos entregando na nossa mão. E o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai te cumprir na hora certa. Glória a Deus. Na hora certa Ele vai entregar na tua mão o que Ele prometeu. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai dizer que por conta também
Tu acha que daí para frente foi só de glória em glória com o povo no deserto? Foi não. O povo murmurava e murmurava. Era murmuração atrás de murmuração. O povo reclamava. O povo reclamava. Até chegar um ponto que Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo e vou começar um povo novo depois de você. E Moisés falou uma oração que eu tenho aprendi com Moisés. Que ele falou assim: Senhor, eu sei quem você é, mas as outras nações não sabem. Tu vai matar todo mundo, Senhor? O que vão dizer do Senhor? Eu sei que Tu és Deus. Eu sei que Tu és justo. Eu sei que eles murmuram na presença do Senhor. Eu sei que eles fizeram o bezerro de ouro e adoraram a outro Deus na presença do Senhor. O Senhor já tendo liberto eles, e eles fizeram uma imagem de um bezerro. Eu sei, meu Deus, mas eles são uma promessa. Eles vão ver lá na frente que o Senhor teve misericórdia desse povo. E o Maico vai estar pregando lá na igreja que o Senhor tem uma esperança para quem está no erro, tem uma esperança para quem caiu, tem uma esperança para quem pecou, tem uma esperança para quem por um descuido se descuidou e caiu. E a palavra vai falar que Deus sempre vai botar uma pessoa na tua vida. Paulo teve quem o ajudasse. Aleluia. Moisés teve Arão. Davi teve o filho de Saul. Então, todos nós vamos ter quem estenda a mão para nos levantar. Aleluia. A palavra do bom samaritano vai falar o quê? Que passou o sacerdote, fingiu que não viu, porque estava com pressa e tinha as prioridades dele. E depois vai passar um levita. O levita, ele levava as pessoas a adorarem ao Senhor, mas ele não se compadeceu. Mas veio o bom samaritano. O povo samaritano foi uma briga que teve entre judeus e entre os pastores, de Ló e os pastores de Abraão. Uma briga boba causou uma dissensão do povo de Samaria e do povo judeu. Uma briga boba. Então, quando o bom samaritano passou, Jesus já estava alertando por que ele iria fazer. O bom samaritano passou, se compadeceu daquele homem que foi assaltado, usou azeite para curar a ferida dele. Ele curou a ferida, ele pôs em seu ombro e levou até o lugar que ele achou de mais próximo e pagou a hospitalidade dele. E falou: se ficasse faltando, ele voltaria para acertar. Ele não olhou para a etnia, ele não olhou se era judeu, ele não olhou se era gentil, ele não olhou para nada. Ele olhou para a alma, para a vida, que é o mais importante. As pessoas estão esquecendo disso. Como o pastor falou, as pessoas estão preocupadas com templos faraônicos, com templos, não sei nem a palavra, que as pessoas veem assim e se maravilham com o templo. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aleluia. Glória a Do Deus. que adianta a pessoa ser teólogo, a pessoa ter eloquência ao falar, a pessoa ter sabedoria ao manusear a Bíblia, mas o Espírito Santo, assim como aconteceu lá com Sansão, igual eu falei, mal sabia ele que o Espírito Santo havia deixado. Isso é a pior coisa. Davi rasgou as roupas e falou: tira tudo, mas não tira teu Espírito, Senhor. Tira tudo, tira reino, tira tudo, Senhor. Então, meus amados, nós viemos a ter o Espírito Santo como alvo. Viemos a buscar na madrugada, como o pastor falou: meu Deus, como é maravilhoso ir ao monte. Tem tempo que eu não vou ao monte, porque hoje as pessoas falam um pouco de ir ao monte. As pessoas falam um pouco de reunir. Olha só, uma oração de 10 à meia-noite aqui na igreja, todo mundo de joelho, até meia-noite, 10, 11, meia-noite, 2 horas de joelho buscando o Espírito Santo. Fica falando glória, 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 até Deus te batizar. Hoje falta isso, irmão. Hoje falta a busca. As pessoas estão preocupadas com o quê? Com prosperidade. As pessoas estão preocupadas em ter um carro. As pessoas estão preocupadas em ter um emprego bom. As
As pessoas estão preocupadas em ter uma casa boa, mas a palavra de Deus vai falar assim, ó: hoje pediram a tua alma. Para quem será? Para quem vai ser a tua alma? O dinheiro vai ficar, o emprego que você lutou. Tem pessoas que o amigo queria ser policial, recebe o cargo hoje, no outro ano, nem assume, saiu da escola, se forma, no outro ano já morre. Para onde foi aquela alma? Ele pôs a fé dele toda naquilo ali. Meu sonho. E ele, ó, acabou. A esposa vai chorar, a mãe vai chorar, vão ficar um tempo lembrando dele, daqui a pouco vai se esquecer. Mas a palavra de Deus vai falar que Abraão, que o Lázaro subiu para o seio de Abraão, e o rico desceu para o Hades. E a palavra vai falar que no Hades, lá no inferno, ele lembra, ele pensa, ele sente. E ele vai falar: mande que Lázaro ressuscite, e vai lá e fala com a minha família. E o pai Abraão vai falar assim: ó, mesmo que alguém daqui ressuscite e vá para lá, não adiantaria, ele já tem Moisés e os profetas. Então, meus amados, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça. Por mais que vocês tenham um cargo, às vezes a pessoa se apega no cargo e fala assim: não posso deixar transparecer, porque eu tenho cargo, eu posso perder. Meus amados, pior é perder a alma e ser levada para o inferno. O teu carro não vai ficar, a tua cadeira fica, mas a tua alma vai, e você vai responder perante a Jesus. Jesus veio como cordeiro, mas lá ele vai estar como juiz. Então, meus amados, para acabar com o vídeo, a hora já está alongada. E rei vai falar de Naamã. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, e Naamã também tinha o orgulho dele. Vai falar que tinha uma serva que ele pegou quando ganhou uma vitória, ele levou para a casa dele para servir a mulher dele. E vai falar que essa serva, vendo ele, meus amados, porque na rua a sua indumentária te cobre, na rua o seu terno, o seu paletó te cobre, mas quando você está no íntimo do teu lar, ali você se revela. Ser santo na igreja é fácil. Ser santo falando para vocês: ai, a palavra de Deus é isso, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus justifica. É fácil por aqui, ó, ninguém está vendo por dentro. Mas quando falou dentro do lar dele, a palavra de Deus quer falar dentro do seu ser. Porque a palavra vai falar assim, ó: ela vendo e falou com a esposa. E a esposa tem o quê? Como ajudadora. E a ajudadora falou: Naamã, vai lá no profeta, ele te cura. E a palavra de Deus vai falar que Naamã ouviu a esposa. E vai falar que ele levou o quê? Prata, ouro e roupas finas. As pessoas até hoje, meus amados, acham que isso vai comprar Deus. As pessoas chegam na igreja e dão altos dízimos, altas ofertas, dão carro no altar, dá carro no altar e dá um apartamento no altar, e acha que Deus vai mudar a vida dele. Deus não está preocupado com dinheiro, Deus está preocupado com o que está no teu coração. Quando você se olha, o que você está vendo? Lepra ou uma carne justificada pelo sangue do Cordeiro? A palavra vai falar: examine o homem coisa a si mesmo. Então, ele, por se olhar e por ver que ele estava podre, fedendo, que você for no leprosário, as pessoas falam que não consegue entrar porque o cheiro é forte de podridão. E ali vai falar que ele estava podre. E a palavra, ela é vertente, ela pode falar que ele estava podre também de pecado, porque vai falar aqui o profeta: vai falar o profeta Eliseu, manda ele tomar 7 vezes um mergulho no Rio Jordão, e a sua pele ficará restaurada e ficará purificada. O que eu entendo disso? Restaurada, ela vai ficar, mas ela vai ficar também purificada. Meus amados, quando você se banhar nas águas do Espírito, que a palavra de Deus fala, que Jesus falou àquela samaritana que estava lá,
E eu ia falar, só que a palavra já se alongou, que Jesus tinha como ele ter passado para outra banda sem passar por Samaria. Mas Jesus viu um atalho ali, e ele foi por ali. E os discípulos, sendo judeus, falaram: meu Deus, o que ele está fazendo por ali? Eles não podem pisar nessa terra. E ele falou com a samaritana. E eu, podendo estudar, eu até vi que o cinto da samaritana e o cinto da judia era diferente, para ter distinção entre elas. Porque, por serem irmãs, serem do mesmo sangue, elas tinham semelhança de rosto, mas tinha que ter uma diferenciação. Então Jesus foi encontrar com ela, e os discípulos, acredito que se escandalizaram. E Jesus pediu uma água a ela, e ela falou assim: eu sendo samaritana, sou judeu, você vai pedir água? E ele falou: se você soubesse que me pede água, você pediria água, e eu vou te dar a água da vida, que jorra e não para. Ela se renova a cada dia, a cada instante, a cada manhã, a cada noite, a cada oração. Então eu venho falar para vocês: olhem de manhã e a água vai jorrar, olhem à tarde e a água vai continuar jorrando, olhem à noite e a água vai continuar jorrando, olhem na madrugada e a água vai continuar jorrando, e olhem de manhã e a água vai continuar jorrando, e assim sem parar. Olhe sem cessar, que Deus vai te entregar o que você tem pedido a Ele. Glória a Deus. E depois também vai aparecer em Juízes o Senhor aparecendo para quem? Para Gideão. E Gideão malhava ali o trigo no lagar. E lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de fazer o quê? Pisar em vinhos, em uva para fazer vinho. Mas como ali estava constantemente sendo roubados pelos medianitas, a palavra vai falar que ele fazia o quê? Malhava no lagar. Mas o lugar certo era a eira. Antes ele malhava o trigo na eira, que é um chão feito de batido, que ali ele malhava e o trigo se dissolvia e ficava da forma correta. Mas para não ser roubado, deixa eu só me lembrar o nome, é medianitas mesmo, não é, pastor? Isso aí. Ele se escondeu por detrás da casa ou do acampamento. Ele estava ali, malhando. E apareceu um anjo falando: homem, aqui está um homem guerreiro, poderoso. E ele falou: eu? Se o Senhor é comigo, aonde estão as maravilhas que um dia me contou meu pai? Aonde estão as coisas que meu pai me contava, das maravilhas que Deus fez quando tirou o povo do Egito? Se o Senhor comigo, cadê as maravilhas? Meus amados, e as maravilhas eu falo para os irmãos que não acabou. A esposa do pastor, ela falou a palavra certa: buscar o Senhor enquanto se pode deixar, invocar enquanto está perto. Porque haverá o dia, realmente, que aí a gente não vai poder falar que a palavra ainda é a mesma, porque o Espírito de Deus vai ser retirado junto com a igreja. E passará tempos de tribulação, tempos de dores, o início das dores. Meus amados, mas a gente temos o Espírito Santo selado nas nossas vidas. Nós temos, quando Jesus subiu ao céu, Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi selado. Então Ele não está destinado só à minha vida, nem à vida do presbítero, nem à vida do pastor, nem à vida da missionária, da esposa do pastor. Não. Ele é para todo mundo. E todo aquele que buscar, receberá. Então busque nas madrugadas, quem puder, faz o esforço de jejuar. Quem não puder jejuar, faz o esforço de acordar nas madrugadas e falar assim: me batiza com o teu Espírito. Faz igual a Ana, né? Estava a Maria e teve a irmã de Maria, que estava ali ao pé de Jesus, como a irmã pregou no último dia aqui. E ela escolheu a melhor parte, que foi estar escutando. Marta, glória a Deus. E ela escolheu a parte boa, que foi estar ali aos pés do Senhor, atenta, falando: Senhor, me dá mais do Senhor, me dá mais de Ti, eu quero mais, eu quero mais. A outra não, estava preocupada em fazer, igual eu falei, castelo, em fazer aparência, em estar com a mesa bonita. Aleluia. Mas o que adianta a mesa estar bonita se você está vazio? Aleluia. Do que adianta a mesa estar bonita se a comida está podre?
Então, que nós possamos buscar o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vai falar assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e vou mudar a sua sorte. E em João, Jesus mostra a gente o que é obedecer. Que fala assim, em João 6,38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a vontade do meu Pai que está no céu, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Jesus foi obediente. Jesus obedeceu tanto para ir para o Calvário, porque Ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia que havia os pregos. Jesus sabia que havia a cruz. Jesus sabia do sofrimento que ele ia passar. Tanto é que nessa série de hoje mostra ele aflito de ver as pessoas preparando a cruz. Ele sentia, ele suava, ele temia. Que nós possamos dar valor ao sacrifício que foi feito. Porque a palavra vai falar assim: não vos gloriei que se sujeitem os demônios. Antes de se gloriei, fiquem felizes em ter o nome escrito no livro da vida. E aqui vai falar agora também, para finalizar, no versículo em Juízes 6, no versículo 25, Deus vai dizer para Gideão: quebra o altar de Baal, que é de vosso pai, e corte o poste de Aserá. Em outras versões vai dizer só corte o poste. Obrigado, pastor. Em outras versões vão dizer assim: só corte o poste. Mas eu procurei ir mais a fundo. E na nossa versão internacional vai dizer corte o poste de Aserá. Meus amados, quando o pastor estava orando aqui, eu escutei um demônio gargalhar lá fora. Eu pude escutar uma pombagira gargalhando ali fora. Mas ela já está repreendida, ela já foi destruída e destonada de quem quer que seja que ela já arranhou na coroa. Na hora que ela gargalhou, o Espírito revelou ele mesmo, já pegou, já destruiu, já amarrou, já levou para o inferno. Porque o mal não resistirá. O mal não pode ficar de pé na presença do Deus vivo. E Ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e não fará mal algum. Então por isso que Ele deixei aqui para o final. E não fui eu que preparei, eu falei com a minha esposa. Eu nem lembrava, eu estava aqui até na mão. E Deus falou assim: vai até Juízes e lembra lá de Gideão, que eu mandei ele lá na casa do pai dele. Então tem pessoas que guardam imagem de santo porque era da minha mãe. Era da minha mãe, da minha mãezinha. Deixa ali, não faz mal nenhum não. Deixa dentro do armário. Tem gente que tem um assentamento, literalmente, de Exu de Pombagira, que era do pai, da avó, mas por medo e por achar que também deixa ali, ele era, eu já ouvi falar, pessoas que não são de religião, ter assentamento, mas falar assim: não, meu pai tinha um apego tão grande aquilo ali, que eu não vou destruir não, deixa ali que é a lembrancinha do meu pai. Meus amados, ali é um antro de perdição para sua casa, é um antro de destruição, é um antro de demônios atuando ali. Ali é um ponto de força para o diabo atuar na vida da tua família, na vida do teu enteado, do teu familiar, na vida do teu filho, da tua mãe, da sua sogra, da sua avó. Aquilo ali é um ponto de força do diabo, porque ali levou sangue, ali levou fundamentos. Só que a pessoa fica com apego emocional. E a palavra vai dizer: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Aquilo ali, ao teu coração, parece: não faz mal nenhum não. Aquela santa que está lá na roupa, não faz mal nenhum não, minha mãezinha. Aquele terço, não faz mal não. A palavra de Deus vai falar assim: não fará imagem de nada que há no céu, na terra,
e nem debaixo da terra. Não se prostrará a ela e não adorará a ela, porque eu sou o Deus de Israel. Aleluia. Então, meus amados, se alguém tem alguma coisa que não seja segundo a vontade de Deus, que o teu coração já te falou, que o Espírito Santo fala, aquilo ali não é de Deus não. Esse colar que você tem não é de Deus não. Esse santinho que está ali não é de Deus não. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, nada que é no céu. Então é anjinho. Ah não, bonitinho um anjinho na estante. Não, nada que é no céu. É imagem. Ah, é uma camponesa e 3 gnominhos. Nada que é na terra. Ah, Exu é Pombogira, nada que é no inferno. Nada que é debaixo da terra. Não fará imagem, não se prostrará a ela e não adorará a ela, porque eu sou Deus. Então, meus amados, viemos a ter firmeza. Viemos a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Porque eu hoje vi um rapaz postar o sacrifício de Jesus. E ali eu estava orando no sofá da sala. E Deus ali me pegou, me revestiu com o espírito ali em renovo. E eu pude ali observar, quando eu peguei o celular, o sacrifício de Jesus naquele rapaz vendo, e foi até com o Mel Gibson, o sangue de Jesus e a carne saindo do corpo. E eu olhei aquilo ali, Deus me deu uma coisa no meu coração, que eu falei, Mário, eu vou falar. Falei, Darcy, Deus manda te dizer que você pegue tudo que não é de Deus da tua vida e joga fora. Hoje Deus te dá a escolha. Você tem hoje a escolha. Ou você larga isso tudo, joga fora a bebida, porque lá no trabalho ele é conhecido como alcoólatra. Tem uma festa, fala que ele é o último a sair porque ele fica lá bebendo, ele se orgulha disso. Eu falei, não envergonha o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é santo. Deus que você botou no status, sendo crucificado, sendo açoitado, sendo chicoteado, o sangue sendo vertido, é um sangue puro, sangue da nova aliança, sangue que nos fez deixar de ser a natureza pecaminosa de Adão e nos trouxe a comunhão com Deus. O sangue que foi vertido pela cruz é um sangue santo. Então não bote o sangue do Senhor no lugar que você bota bebida, no lugar que você adora outra coisa. Não. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal, disse Elias. Se Baal é Deus, segue ele. Se Deus é Deus, segue ele. Mas escolhe um lugar, não se tenha dividido entre 2 pensamentos, entre 2 senhores. E passando o status, eu não tinha visto. Falei isso tudo para ele. Falei, mas Deus mandou falar. Sabe qual é o outro status? Ele falando, a coisa que eu mais gosto, eu não consigo viver sem. Um cara tocando pagode e bebendo. Eu falei, ó, antes de eu ver isso, Deus já tinha mandado eu falar aquilo para ele. E Deus falou mais outra coisa. Ele falou assim, ó, para. Eu falei assim, ó, Deus manda te falar, para você parar, antes que ele te pare. Porque a pessoa só vai onde não é desejo. Porque lá no Candomblé eu saí de lá e falei pro meu pai é testemunha, só saio daqui, desculpa se eu me tenho alongado, perdão, só saio daqui quando Deus falar comigo, porque eu servi a Ele 28 anos da minha vida. Eu fui obreiro, eu preguei, eu fiz curso de obreiro, eu fiz tudo que Ele pediu, e Ele não falou comigo, e eu saí de lá e fui adorar outros deuses. Então, justo Ele falar comigo. E não dei mais ouvidos. Num bolinho eu entrei, que foi para alimentar a cabeça, para curar minhas dores de cabeça. Do mesmo jeito que o diabo usou para te humilhar, para te botar debaixo do jugo, porque o diabo não é onipresente, não é onisciente, ele é ciente, ele sabe do que está acontecendo no momento. Ele viu no momento sentado ali naquela esteira, tomando um bolinho e falou, hoje aqui ele é meu. Acabou. O ministério que Deus tinha dado para ele lá, ó, acabou. Agora eu que mando. Ia passar e falou assim, não, mas tem que desenvolver entidade. E eu fui desenvolvendo.
Ali o diabo falou: tá bom, tá indo de abismo em abismo. Meus amados, e eu fui restaurado quando entrei para fazer santo. Eu entrei e fiquei 4 dias sem comer e sem dormir. E eles fizeram os rituais onde o qual você tem que ficar ali em transe. Os 3 que estavam comigo estavam mortos ali dormindo. E Deus não deixou eu dormir. Deus me manteve acordado para me ver tudo. E eu, finalizando aqui, fui fazer o Boboló um dia, o último dia, 4º dia, na cachoeira. E a palavra de Deus fala o quê? A natureza glorifica a criação. E eu olhei na natureza e falei: Senhor, hoje aqui eu deixo o Senhor. Porque eu sei, meu Pai, que eles falam que é o mesmo Deus, mas eu sei que não é. O Senhor me ensinou, eu fui criado na palavra, e eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está mais comigo. O Espírito que está em mim não é santo, porque o santo não se suja, o santo não faz besteiras, o santo não fala besteiras, o santo é santo, e o santo não pode ver certas coisas. Por isso a palavra de Deus fala assim, ó: buscar de santidade, porque o Espírito Santo, ele é sensível, ele é santo, então ele só pode olhar dentro dos seus olhos o que é santo. Ele pode pegar o que é santo na tua mão, ele pode pisar onde é santo nos pés. Então, zele pelo Espírito Santo. E eu, naquele pori, onde o diabo usou para me humilhar e botar debaixo do pé dele, onde eu fiquei 4 dias ali, tendo que comer com a mão, tendo que ficar andando abaixado, assim, ó, com um pano na cabeça, o diabo me humilhou. Deus, lá naquele não pori, igual eu entrei, foi o pori que Deus falou comigo. O que o diabo usou para me humilhar, Deus usou para me exaltar. Deus falou assim: do mesmo jeito que ele entrou, diabo, hoje eu tiro ele. Porque, irmão, você só vai até onde Deus te permite. Por isso que eu falei: para antes que Deus te pare. Porque a hora que Deus te parar, irmão, não é fácil não. É numa CTI, é numa UTI. Porque o diabo, ele não tem poder para te ferir igual Deus te fere. O diabo, ele tem que pedir permissão a Deus. Então ele foi lá, Deus falou assim: ó, posso tocar em Jó? Falou. Aí ele fala assim: o diabo tem mania de falar assim: não, eu dou uma bengalada na perna dele, que ele vai se consertar. Aí a pessoa aparece, cai de moto, aparece mancando, aparece com uma ferida na perna, o qual não sabe de onde apareceu. Mas Deus, quando te pega, ele te criou. O mesmo Deus que te cria, ele te abate. E ele te bota no CTI para te tratar contigo. Tu não quis tratar? Eu não consigo parar de beber. Ele faz tu parar de beber. Fica aí 40 dias no CTI. Quero ver tu beber. Eu não consigo parar de fumar. Minha avó ficou no CTI. Quero ver ela fumar. Meus irmãos, aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, geralmente estão certos. Porque quem diz que pode vai usar o seu querer. E a palavra de Deus fala assim: esforça-te. Igual Deus falou para Gideão: vai na tua força. Ele falou: eu sou o menor da casa, eu sou pequeno, não sou nada. Deus falou assim: vai nessa tua força, Gideão. Tu não tem nada, vai com nada. Deus manda você hoje aqui, ó. Tu não tem nada, vai com nada. Você acha que você não é nada, vai com nada. Vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força, minha irmã. Vai nessa tua força, meu irmão, que Deus te deu hoje. Destrói os altares de Baal. Destrói os altares de Aserá. O que glorificava o diabo na tua vida, destrói hoje. Se era a bebida, destrói ela hoje. Se era o cigarro, destrói ele hoje. Pega a massa, amanhã teu corpo vai pedir outro. Nem que você compre a massa de novo. Aí você vai falar: meu Deus, meu dia está indo pro lixo. Vai pro lixo, enquanto você não sentir de Deus por transformação. Porque Deus te aceita bem como está, mas não permaneça como está. Vem como é, mas não permaneça como é. Porque nova criatura você é na presença do Senhor. E Deus te renove esta noite. Deus te revista com o Espírito Santo. Deus te encha da palavra. Deus te encha de poder. Deus te encha da riqueza do Espírito Santo. Que o Espírito Santo
tem selado na vida dos irmãos. E assim eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. E peço perdão ao pastor e irmãos por ter me alongado. Amém. Que a graça de Deus seja convosco. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor.